Bom, meus amados, vamos lá. Seguinte, nessa terceira e última parte do nosso exercício, a gente vai fazer mais alguns ajustes aqui, ó, na nossa câmera. Tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui a altura da câmera, para ficar mais assim, mais natural, como se estivesse enxergando uma paisagem, né? Feito assim. Primeira coisa que eu vou fazer agora é criar uma superfície, um material para essa superfície aqui, tá bom? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Bom, para fazer isso eu vou ter que descongelar o meu plano, né? Basta dar um clique aqui em cima dele, ó, mesmo que eu não consiga pegar, ou um clique em qualquer outra área de minha tela, eu vou dar um freeze, ó. Peguei meu plano aqui agora. Vou adicionar agora um material ao meu plano, tá? Esse material vai ter a cor preta, vai ser completamente preto, tá bom? E vai ter um nível de brilho aqui assim, tá bom? Bom, a gente vai utilizar agora um mapa de bump, e vamos, aliás, vamos criar logo um mapa de bump e usar o mapa noise, tá? Vou voltar aqui para o nível superior, depois eu edito esse noise aí. E vou usar um mapa de reflexão aqui e usar um mapa Ray Trace aqui, para a gente ter alguma opção mais interessante de visual. Quando a gente renderizar aqui agora, ó, a gente vai enxergar uma coisa parecida com isso daqui, tá bom? Tipo uma superfície com água, tá bom? Então eu vou só criar alguns ajustes aqui. A gente pode reduzir o nível de reflexão para não ficar tão forte. Pode deixar o bump em 30, só que aqui agora no tamanho do bump a gente vai diminuir, ó, bastante, até o tamanho da ondulação ficar bem menor, tá certo? Vou colocar aqui, ó, 10 para ver o que acontece. Bom, e se quiser ligar a opção fractal, ele dá uma variada aí, ó, na superfície, tá? Aí a cena começa a ficar mais interessante. Agora eu posso criar 3 materiais. Aí vocês poderão usar a criatividade, só cuidado para você não ficar com muito efeito, tá? Eu vou usar os 3 materiais com um brilho mais pontual assim. Vou duplicar, tá? Para que eu possa só variar aqui as cores, ó. Colocar esse aqui verde, colocar esse outro aqui um azul mais escuro ou mais claro, fica a critério de vocês, tá? E posso agora, opa, peraí, era para eu ter copiado aqui, só assim, pronto, porque eles ficam com o mesmo brilho, tá? A mesma quantidade de brilho, aí eu mantenho a uniformidade. Então agora eu posso ir aplicando, ó, eles aleatoriamente. Uma coisa interessante, ele me pergunta se eu quero recolocar o material na cena. Por quê? Eu só posso ter um material com o mesmo nome na cena. Eu não posso ter materiais iguais com o mesmo nome na cena. Então a regra é a seguinte: eu posso aplicar um material para vários objetos, mas eu não posso ter vários nomes do mesmo material aplicado na cena, ou seja, cada material tem que ter um nome único. Então, a hora que você estiver aplicando, ativa aqui, ó, rename this material e coloca o que vocês quiserem, né? A letra A. Aí agora sim, você pode reutilizar ele aqui. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Jogar o verde, ele vai dizer, ó, reposicionar, coloca a letra B, tá? E no azul, deixa eu renomear logo, botar a letra C. Pronto, vou jogar o azul aqui, vou jogar o azul aqui e vou jogar o azul aqui, tá bom? A gente já vai ter uma variação de cor aí que vai tornar a nossa composição bem interessante. Sempre tentem deixar um contraste, tipo verde com azul, e aqui você joga outra cor para dar uma variada, tá? Nunca deixa azul com azul. Então, por exemplo, aqui eu posso jogar um vermelho, aqui eu tô com amarelo já, enfim. A gente começa a criar uma composição mais
interessante a partir daí. Os nossos objetos aqui. Tá, vou jogar isso aqui um pouquinho mais para o lado. Então agora a nossa composição começa a ficar mais, já começa a ficar mais interessante. Para acrescentar um valor aí a mais, eu vou agora tentar iluminar essa cena com uma luz spot, tá? Para representar a luz do sol, então standard. Vamos usar uma target direct, né? Para a gente não ter o... Opa, peraí, cliquei sem querer. Para a gente ter uma luz completamente paralela, né? Criei aqui minha direct, vou ligar logo a sombra, né? Ligar agora a sombra Ray Traced. Aqui na intensidade eu vou deixar em 1 mesmo, não vou mexer na atenuação. Nos parâmetros direcionais eu só vou aumentar o tamanho dela, tá? O hotspot, fall off, ó, aumenta o tamanho que englobe toda a cena, tá bom? Vamos ver agora como está ficando a nossa cena. Ele criou sombras agora, né? Escureceu tudo, né? Conforme a gente já imaginava, né? Se a gente colocou uma fonte de luz única na cena, ele está agora escurecendo plenamente as outras áreas. Para a gente equilibrar isso agora, vamos trabalhar com Skylight, como a gente já sabe, e vamos no Render Setup ativar o Light Tracer, tá? Vamos ver se vai demorar aí esse render. Olha só o nosso volume aparecendo. Aqui ficou um pouco iluminado demais. Eu posso diminuir a intensidade da minha iluminação ambiente. Vou interromper aqui o render porque ele vai começar a demorar um pouquinho, tá? Mas é mais ou menos isso daí para a gente ir logo para a etapa final. Só que na minha luz de preenchimento, eu vou diminuir um pouco a intensidade, porque ela estava forte demais e eu não estava conseguindo um contraste legal entre a área clara e escura. Para completar aqui essa cena, eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui em Environment, revendo uma área que a gente já viu aí. Vou clicar aqui, um mapa de ambiente agora. Eu quero que tenha um céu essa cena, tá? E vou utilizar agora um céu gradiente, tá? Vou fechar aqui minha janela de render. Esse céu gradiente eu vou editar agora no editor de materiais. Eu arrastei para cá, como a gente já viu, né? Uso a opção instância, dá um OK. Agora eu quero um céu azul dessa vez. Vou criar aqui um degradê, tá? De um céu azul. Normalmente um céu natural começa com azul. Vou dar um swap aqui, ó, para ele alternar de um para o outro, ó. E vou clicar numa versão mais clara do azul. Então, o céu normalmente ele é assim, ele começa com azul mais intenso, ó, e vai clarificando mais até ficar branco, né? Possivelmente. Agora, vamos ver um recurso que ajuda muito quando a gente está trabalhando com o céu. E no próximo exercício a gente vai precisar usar também. Que é ver o fundo da minha viewport, ou aliás, o fundo do meu render na minha viewport, né? Como é que eu faço isso? Eu vou entrar aqui em Views, ó, vou entrar em Viewport Background e vou ativar aqui, ó, Environment Background, tá? Eu vou dar um OK aqui. Então agora o Max está mostrando o fundo da minha, o meu mapa de ambiente na minha viewport. Para esconder, basta vir aqui e desligar. Se não tiver essas opções aqui na versão do Max de vocês, entre aqui, ó, configura Viewport Background, com certeza vai ter. Aí você vai usar a opção, essa está um pouco diferente do que vocês têm aí, mas deixa eu ver aqui, Apply to Active View. Ele está usando o fundo padrão do 3D Max, né? Aqui nessa versão 3 é um gradiente, mas eu posso utilizar o Environment
Background, que vai ser uma opção aí, com certeza vai ter na sua versão do Max. Use Environment Background, tá bom? Então, se você der um OK aqui agora, ó, quando você renderizar, ó a cena que você vai ter. Normalmente as cenas com reflexos elas ficam bem interessantes quando tem um mapa de ambiente assim. E se vocês quiserem, vocês podem variar um pouco, né, a luz aqui também, usar um outro tom, né, de azul, tá? Então a gente normalmente costuma ter assim, esse tipo de ilustração, né, de uma área inundada com reflexos, ajuda a gente a criar algum tipo de peça também. Vocês observaram ali no render que, deixa eu mostrar aqui a última imagem, peraí, deixa eu abrir de novo a imagem que eu renderizei, ó. Show Last Render, tirar uma opção do 3D Max 3 e vamos mostrar aqui então outra coisa. Bom, vocês observaram que a imagem ela estava um pouco cortada, né? Deixa eu botar aqui, peraí, realístico. A imagem no render estava um pouco cortada, tá? Então, se eu vier mostrar aqui o Show Safe Frames, ele vai mostrar exatamente o que eu vou ver no render, tá certo? Então, para evitar que isso aqui aconteça, a gente vai, provavelmente isso aqui é o plano que está afastado da câmera, então deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. E eu posso também nessa câmera aqui, ó, abrir um pouco a lente dela, para que eu possa ver os objetos um pouco mais de amplitude, tá? E a imagem ficar mais rica. Então vou usar aqui a opção 35mm, tá? Eu fiz isso dando um clique aqui na minha câmera, entrando no painel Modify e mudando aqui, ó, para 35mm, tá? E o ajuste manual a gente faz diretamente, assim, o ajuste fino a gente faz diretamente na viewport. Então vou maximizar meu viewport aqui e vou usar a opção profundidade de campo para tentar aproximar um pouco mais da minha imagem. Vou ver se eu inclinando, se eu inclinando um pouco mais eu tenho mais liberdade, tá? Olha lá, tenho mais plasticidade de cena. Ver se eu consigo trazer isso aqui um pouquinho mais para frente. Lá. Então crie uma composição mais ou menos parecida com essa daí. Assim, se quiserem incluir outros elementos, tá? Pode também. Só cuidado com a plasticidade de cena, tá? Não incluam muitos elementos que poluam a área de imagem, tá bom? Normalmente a imagem tem algumas leis que precisam ser respeitadas para ficar interessante esteticamente. Então, vou deixar isso aqui no primeiro plano e vou dar um render agora e ver como é que está ficando a minha imagem. Então vocês podem mandar essa imagem para esse exercício 7, uma imagem parecida com essa, tá bom? Utilizando essas técnicas de edição de polígono que a gente fez aqui, e pronto, finalizou esse exercício, salva a imagem, né, um formato fixo aí, e vê o que acontece. Se quiser usar uma variação para esses objetos aqui, ó, talvez usar um reflexo nesses objetos aqui, ou usar um desses objetos com um efeito de gradiente ou refração, na verdade, talvez vocês consigam criar um efeito mais, enfim, criar um ponto de interesse na cena, tá? Porque normalmente essas imagens que a gente trabalha com ilustração, aqui no caso eu estou usando
materiais idênticos, né? Apenas variando a cor. Então eu crio uma uniformidade na ilustração. Mas se nesse objeto, por exemplo, aqui eu criar um material diferente, aí já começo a tornar mais interessante a minha cena, né? Eu crio um ponto de atração, ou seja, onde as pessoas vão olhar e vão e o olho delas vai ser atraída. Então parece que tem alguma coisa errada aqui. Eu usei o mapa de refração aqui. Cadê minha transparência? Aqui, ó. Vou botar a opacidade 39, eu acho que resolve. Bastante brilho. E vou adicionar agora nesse objeto mais à frente aqui. Vou rotacionar ele aqui um pouquinho. Vamos ver como é que fica, só para fazer um teste. Se quiserem usar como exemplo aí, vocês podem também utilizar, tá? O que importa é a criatividade nesse momento. Deve demorar um pouquinho para renderizar aqui, por conta da refração, tá? Eu vou dar um pause aqui no render, aliás, no render não, aqui na gravação, e volto já já para mostrar o resultado. Beijo para vocês. Bom, meus amados, olha só, minha composição final ficou assim, demorou um pouquinho para renderizar, foi nem tanto tempo assim, mas eu dei uma variada aqui, incluí alguns elementos entrando um pouco na superfície da água, tá? Variei um pouco a rotação, que no início a gente tinha colocado ela muito uniforme. Então tenta encontrar um ponto estético aí que funcione no exercício de vocês. Se você sentir dificuldade, tente fazer uma imagem parecida com essa daqui, tá bom? Tentando pôr os elementos aqui no mais ou menos nessa posição aqui que está sugerida, tá bom? Então o objetivo desse exercício é a gente aprender não só a técnica de fazer objetos orgânicos, mas de também exercitar um pouco a nossa criatividade aí, tá bom? Então confio em vocês aí. Beijão, a gente encerra esse exercício. O objetivo então é mandar uma imagem como essa daqui, ou no mesmo estilo visual dessa daqui, criada a partir da combinação, né, estética desses elementos aqui que nós criamos com Editable Poly, né? Então criar uma variação entre eles com um piso espelhado, né, simulando uma superfície de água espelhada, né, uma lâmina d'água. Então esse é o objetivo desse exercício, criar uma imagem parecida com essa dentro dos princípios estéticos que eu falei, tá bom? Então beijão para vocês, até o próximo exercício.